Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil, aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje vamos continuar os estudos sobre a parte geral do Código Civil. Em aulas anteriores, tratamos o tema da personalidade, identificamos o que é personalidade, quando começa a personalidade à luz do Código Civil e das três teorias, natalista, concepcionista, teoria da personalidade condicional. Falamos também sobre capacidade, identificando a diferença entre capacidade e direito, que toda pessoa tem, artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é capaz, e a capacidade de fato, que nem toda pessoa tem, pois está relacionada ao exercício dos seus próprios direitos de forma autônoma, o exercício independente de atos jurídicos. E nesse contexto da capacidade de fato, é que nós estudamos a chamada teoria da incapacidade. Teoria da incapacidade. Identificamos com fundamento no artigo 3º e no artigo 4º quem são os incapazes, os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. De acordo com o artigo 3º, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. E ponto final, não existe outro critério definidor da incapacidade absoluta. E com base no artigo 4º, nós vimos que são relativamente incapazes os menores de 18, maiores de 16. São relativamente incapazes os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa permanente ou transitória não podem manifestar a vontade, e os pródigos. Artigo 4º do Código Civil, tudo de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que mudou significativamente essa tal teoria da incapacidade. Identificamos também que o absolutamente incapaz, ele pode celebrar negócios jurídicos. Entretanto, a incapacidade deve ser suprida, e isso é feito através da representação. Da mesma forma, o relativamente incapaz também pode celebrar negócios jurídicos, mas a incapacidade deve ser suprida. E, neste caso, o suprimento é a assistência. Se o absolutamente incapaz celebra negócios jurídicos sem representação, esses negócios serão considerados nulos. Artigo 166, melhor dizendo, do Código Civil. Se o relativamente incapaz celebrar negócio jurídico sem assistência, este negócio será anulável, artigo 171, também do Código Civil. Agora nós caminhamos, ainda falando sobre a capacidade de fato, sobre a capacidade de exercício. Mas o ponto principal do nosso encontro, desta aula, é o estudo da cessação. Cessação da incapacidade. Vimos quem são os absolutamente incapazes. Vimos quem são os relativamente incapazes. E no que toca aos relativamente incapazes, que dois são os critérios. Critério objetivo, que é o critério etário, menor de 18, maior de 16, relativamente incapaz. E os critérios subjetivos. Ébrio habitual, viciado em tóxico, aquele que por causa permanente ou transitória não pode manifestar vontade, e o pródigo. Pois bem, em que momento cessa essa tal incapacidade? É o objeto da nossa aula de hoje, e nós vamos tratar disso à luz do artigo 5º do Código Civil. Em que momento cessa a incapacidade? Meus caros, essa resposta é um tanto quanto simples.
a incapacidade ela cessa quando cessar a causa que lhe deu origem. A incapacidade cessa quando se extinguir a causa que lhe deu origem. Dessa forma, percebam, se o que está determinando a incapacidade é o critério etário, cessará a incapacidade tão logo o indivíduo complete 18 anos. Tão logo o indivíduo atinja a maioridade. Agora, se o que determina a incapacidade é algum dos critérios objetivos, ou melhor, critérios subjetivos, você bem sabe, com base no que nós trabalhamos última aula, que esses critérios subjetivos são aplicados por meio de decisão judicial. É necessária uma decisão judicial para que o indivíduo seja considerado relativamente incapaz com base em algum desses critérios subjetivos. Pois bem, se o que deu causa a essa incapacidade, se o que determinou essa incapacidade foi uma decisão judicial, então ela cessará quando outra decisão judicial for proferida, levantando a curatela. Percebam? A incapacidade ela será extinta. A incapacidade cessará quando cessar a causa que lhe deu origem. Se a questão é idade, cessa a incapacidade quando atingida a maioridade. Se a questão é algum dos critérios subjetivos, cessará a incapacidade quando outra decisão judicial for proferida que levante aquela curatela. Ok? Perfeito? Agora, você bem sabe, notadamente no que diz respeito à incapacidade em razão da idade, que muito embora cesse quando atingida a maioridade, é possível que o menor de 18 anos se torne plenamente capaz para os atos da vida civil através de um outro instituto chamado emancipação. É certo dizer que a incapacidade etária cessa quando o indivíduo completa 18 anos, quando ele atinge, pois, a maioridade. Mas é possível que o indivíduo menor de idade adquira plena capacidade para os atos da vida civil através de um instituto chamado emancipação. Isso você sabe, até por experiência social. Porque com certeza você já ouviu falar sobre emancipação, talvez conheça alguém que foi emancipado, talvez tenha sido emancipado. Portanto, tal instituto não é novidade para você. O que talvez seja novidade, só talvez, é o fato de que existem 3 espécies de emancipação. É isso mesmo. A emancipação faz cessar a incapacidade do menor de 18 anos. Existem 3 espécies de emancipação. Você sabe quais são? 3 espécies de emancipação. Emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. 3 espécies de emancipação: emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal.
Qual a diferença entre elas, professor? É isso que nós vamos anotar a partir de agora, começando pela emancipação voluntária. Portanto, vamos para a lei. Artigo 5º do Código Civil nos traz a seguinte redação: a menoridade cessa aos 18 anos. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Portanto, quando essa pessoa torna-se plenamente capaz. Plenamente capaz. Perfeito? Essa é a regra. Mas o parágrafo único nos diz, tipificando o instituto da emancipação, que cessará para os menores a incapacidade quando, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Portanto, a emancipação voluntária é aquela prestada por ambos os pais, ou um deles, na falta do outro, através de instrumento público, escritura pública, independentemente de homologação judicial. Ok? Emancipação voluntária é, pois, aquela prestada por ambos os pais. O legislador não falou representantes. Por uma razão muito evidente, nós já vamos destacar. Por ambos os pais. Ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público. Independentemente de homologação judicial. Ambos os pais, por escritura pública, independentemente de homologação judicial. Perfeito? Ok. Nesse contexto aqui, meus caros, costuma aparecer algumas questões, alguns dilemas, e que vez ou outro os candidatos a determinado concurso público são levados ao equívoco, são levados ao erro, apesar de terem estudado, porque esses conflitos, essas questões não foram apresentadas oportunamente. Isso não vai acontecer com vocês. Definitivamente não. E a primeira questão interessantíssima acerca da emancipação voluntária é a seguinte: imagine aquele casal que se divorciou, casal que teve um casamento muito bonito, uma união estável muito bonita, mas divorciaram, dissolveram a união estável, se for o caso, e o juiz determinou que a guarda ficaria com a mãe. Então, apenas um dos ex-cônjuges teria a guarda do menor. E aí questiona-se: a vontade do único cônjuge que detém, ou melhor, do único genitor que detém a guarda do menor, é suficiente para emancipá-lo? Notem que apenas um dos pais tem a guarda. E por isso questionamos: se apenas a mãe tem a guarda da criança, ou melhor, do adolescente, tem a guarda do menor, será que a vontade só dela é suficiente para emancipá-lo? Sim ou não? A resposta é negativa. A
A resposta é não. Se os pais forem divorciados, aquele que detiver a guarda exclusiva poderá conceder a emancipação sozinho? Não. Não poderá. Não poderá porque, como bem averiguamos no inciso 1º do parágrafo único do artigo 5º, a emancipação voluntária ela se dá por concessão dos pais, e aí destaquei, de ambos os pais. Ah, professor, então o que significa a expressão que o legislador usa quando diz que concessão dos pais ou de um deles na falta do outro? O que significa essa falta do outro? Falta física. O pai morreu. Então, por evidente, a vontade da mãe só é suficiente para emancipar a criança, pois. Para emancipar, o adolescente, o menor. Se o pai morreu, se o pai é ausente, mas ausente aqui no contexto técnico, tá? Pessoa que está em local incerto e não sabido. Nós vamos falar já sobre a ausência quando tratarmos o fim da vida, quando tratarmos sobre a morte. O legislador me diz que a emancipação voluntária é aquela concedida pelos pais ou um deles quando da falta do outro. Ou seja, se o outro tiver morrido, se o outro estiver ausente, em local incerto e não sabido, ou se o outro tiver perdido o poder familiar. Entendam. O fato de não deter a guarda, por si só, não retira o poder familiar. O fato de a guarda do menor ter sido deferida apenas à mãe, não retira por si só o poder familiar do pai. E é exatamente por essa razão que afirmamos, ainda que estejam divorciados, e ainda que a guarda tenha sido deferida a apenas um dos pais, será indispensável a vontade de ambos. A vontade de um só deles será suficiente quando da falta do outro. E por falta do outro, entenda, morte, ausência ou perda do poder familiar. Ok? Beleza. Mas eu disse que existem 3 espécies. Falamos da emancipação voluntária. Perfeito? E as outras 2 espécies? A segunda espécie de emancipação é a emancipação judicial. Emancipação judicial, que se dará quando o menor estiver sob tutela. Por isso eu destaquei com os senhores a primeira parte do inciso 1º do parágrafo único do artigo 5º. Diz que o menor poderá ser emancipado por vontade de ambos os pais, através de escritura pública independente de homologação judicial. Pais. Por que é importante você destacar que a emancipação voluntária é prestada pelos pais? Pelo seguinte, tutor não pode emancipar voluntariamente. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Eu dizia, tutor não pode emancipar voluntariamente. Se o menor está sob tutela, ele pode ser emancipado. Entretanto, judicialmente. Essa é a hipótese que o legislador nos traz desta espécie de emancipação. Vejamos segunda parte do inciso 1º. Vou voltar aqui rapidinho para nós acompanharmos o texto inteiro, né? Veja lá. Ó. Inciso 1º. Pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Emancipação voluntária. Ou, segue o inciso,
por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Menor sob tutela será emancipado judicialmente, será emancipado por sentença. Emancipado por sentença. Agora, muito embora o legislador não tenha falado sobre isso, a doutrina majoritária reconhece uma outra hipótese de emancipação judicial. Veja bem, a emancipação judicial acontecerá quando de um menor sob tutela, porque tutor não pode emancipar voluntariamente. Mas existe uma outra situação reconhecida pela doutrina, também de emancipação judicial, que acontece quando houver conflito de interesse entre os pais. Como a vontade de apenas um dos pais não é suficiente para emancipar o menor, é necessário a manifestação de vontade de ambos os pais, salvo se um deles estiver em falta, morto, ausente, que tenha perdido o poder familiar. Se é necessário a manifestação de ambos os pais, o que acontecerá se um deles não tiver de acordo com a emancipação? O que acontecerá se só um deles tiver interesse em emancipar o menor e o outro não concordar? Nessa hipótese, o menor poderá ser emancipado, mas por sentença judicial. Por isso reconhecemos, majoritariamente, duas situações de emancipação judicial. A primeira situação, prevista expressamente na lei, segunda parte do inciso 1º, emancipação do menor sob tutela. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Portanto, nesta hipótese, a emancipação haverá de ser judicial, haverá de ser por sentença. E a segunda situação, se houver conflito de interesse entre os pais. A emancipação poderá ainda assim acontecer, mas por sentença. Mas judicialmente. Ok? Perfeito. Última espécie de emancipação é a emancipação legal. É a emancipação legal. Emancipação legal, meus caros, é aquela que acontece de forma automática quando configurada alguma das hipóteses previstas expressamente na lei. O legislador, no artigo 5º, parágrafo único, a partir do inciso 2º, nos apresenta uma série de situações que, quando configuradas, culminam na emancipação do menor. Por isso, emancipação legal. Emancipação por força de lei. Porque configurada alguma das hipóteses previstas expressamente no nosso ordenamento jurídico. Quais são estas hipóteses de emancipação legal? Vamos ao texto. Inciso 2º do parágrafo único do artigo 5º. Cessará a incapacidade pelo casamento. Cessará a incapacidade pelo casamento. O legislador, no direito de família, nos instrui acerca da chamada idade núbil. A idade núbil no Brasil é 16 anos. O que significa isso? O menor com 16 anos pode casar, mas ele dependerá de concordância dos pais. Nós vamos aprender em direito de família que o menor, maior de 16 anos, pode casar desde que tenha o consentimento dos pais. E se os pais não consentirem,
aí ele também poderá casar, mas precisará de uma decisão judicial. Então, como regra, o maior de 16 pode casar com o consentimento dos pais, independentemente de qualquer decisão judicial. Se os pais, por algum motivo, não concordarem com o casamento, ainda assim o menor, maior de 16, poderá casar através de decisão judicial. Ok? A idade núbia no Brasil é 16. Em verdade, lá no direito de família, nós vamos identificar que existem algumas situações, duas, para ser preciso, em que o menor de 16 poderá casar também. O menor de 16 poderá casar também. Mas aí são situações muito mais específicas que nós vamos trabalhar no momento oportuno, relacionada à gravidez, relacionada à extinção da punibilidade de crime. Só que essa extinção de punibilidade já não tem mais no Código Penal, então nós teríamos que entrar muito em detalhes e não é o tema da aula de hoje. O que eu preciso saber é que, casando-se o menor, ele será emancipado por força de lei. Também cessará a incapacidade pelo exercício de emprego público efetivo. Emprego público efetivo. Tá? Esse inciso que é um tanto quanto estranho, porque, em verdade, eu não sou administrativista, mas não reconheço a possibilidade de um menor de idade assumir um emprego público efetivo, né? E, se eu não me engano, inclusive, existe vedação legal lá nas leis do direito administrativo. Então, acho um tanto quanto estranho, mas esse inciso cai bastante em provas de concurso. O emprego público efetivo emancipa. Não estou falando de estágio. Estou falando de cargo comissionado. O emprego público efetivo emancipa. Cuidado, pois, com as pegadinhas. Ok? A colação de grau em curso de ensino superior. Colação de grau em ensino médio não emancipa. Tá? O sujeito que cair nessa pegadinha, que é recorrente, tem que apanhar. Para com isso, pessoal. Quase todo mundo cola grau no ensino médio antes dos 18. Colar grau em ensino médio não emancipa. Tá? Essa aqui também é uma hipótese complicada de acontecer, mas se acontecer, a colação de grau em curso superior emancipa. Superior. E, por fim, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Ou seja, o estabelecimento civil ou comercial ou a relação de emprego que confira ao menor economia própria. Aí ele será também emancipado por força de lei. Ok? Nós precisamos ainda, antes de resolver algumas questões, destacar aqui alguns pontos essenciais. Alguns elementos que são indispensáveis, principalmente para você que vai fazer um concurso público. Porque várias questões de certames anteriores estão relacionadas a esses pontos aqui, que eu vou ressaltar com vocês. Então, muita atenção. Primeiro ponto. O menor, embora emancipado, continua protegido pelas regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor, muito embora emancipado, muito embora plenamente capaz para os atos da vida civil, continua a receber a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Isso quem nos diz é o enunciado 530 do Conselho de Justiça Federal.
Enunciado 530, observem, a emancipação por si só não elide a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. A emancipação por si só não elide a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso segundo, ou melhor, segundo destaque essencial, segundo ponto importantíssimo para o seu concurso público. A emancipação, notadamente a emancipação voluntária, é ato irrevogável, é ato irretratável. Se os pais voluntariamente prestaram a emancipação, eles não podem depois revogar tal ato. Eles não podem depois retratar-se deste ato. A emancipação é ato irrevogável, é ato irretratável. Entretanto, é ato que pode ser invalidado. É ato que pode ser anulado por algum vício de vontade, por exemplo. A emancipação, eu dizia, é ato irretratável, é ato irrevogável. Entretanto, pode ser anulada. Pode ser anulada por vício de vontade. E isso nós encontramos em várias decisões, tanto que o Conselho de Justiça Federal também publicou enunciado no sentido, enunciado 397 do CJF, a emancipação por concessão dos pais ou por sentença do juiz está sujeita à desconstituição por vício de vontade. Por vício de vontade. E aí, nesse contexto aqui, me permito fazer uma nota. Acabamos de identificar que o casamento emancipa, né? Perfeito? O casamento emancipa. Aí eu te questiono, se o menor de 18, maior de 16, se casa e meses depois divorcia, ele volta a ser incapaz? Você entendeu o que eu falei? O casamento emancipa. Se o menor de 18 contrair núpcias, ele será emancipado por força de lei. Mas, e se depois de alguns meses ele se divorciar? Voltará a ser incapaz? Ou não? Não. Não voltará a ser incapaz. Entretanto, muito cuidado. Muito cuidado, porque o casamento ele pode ser dissolvido por divórcio, pode ser dissolvido por morte, e em qualquer dessas duas hipóteses, o menor não voltará a ser incapaz. Mas o casamento pode ser dissolvido por anulação. Se o casamento for anulado, o menor volta a ser incapaz. Percebeu? Se o casamento for extinto por divórcio ou morte, e o menor ainda não completou 18 anos, ele não voltará a ser incapaz. Não voltará. Agora, se este casamento for anulado, aí sim. Aí o menor retornará à incapacidade. Isso eu afirmo, inclusive, com base neste ponto aqui, ó. A emancipação ela é irretratável, ela é irrevogável, mas ela pode ser anulada por vício de vontade. Ok? E por fim, terceiro destaque relevante para concursos públicos. Concursos públicos em geral. Nós sabemos que uma das espécies de responsabilidade civil objetiva é a responsabilidade dos pais pelo dano causado pelo menor. Confere? Os pais respondem pelos danos causados pelo menor. E aí eu te questiono,
E se este menor tiver sido emancipado? E se esse menor de 18, maior de 16, é plenamente capaz em razão da emancipação? Se ele causar dano a outrem, os pais responderão por esse dano? Hein? Os pais responderão por esse dano. Nós temos algumas decisões espalhadas pelos tribunais pátrios. Trouxe aqui duas. Recurso especial 122.573 do Paraná e recurso especial 764.488 do Mato Grosso, no sentido de que os pais continuam a responder pelos danos causados pelo menor emancipado. Mas aí com um detalhe. Considerando que este menor está emancipado, considerando que esse menor foi emancipado, ele também responde. Observem o seguinte: se o menor não for emancipado, os pais respondem objetivamente pelos danos causados por ele. Se o menor for emancipado, os pais continuam a responder. Mas aí eles responderão solidariamente com o menor. O menor também responderá. E conjuntamente a ele, solidariamente, continuam a responder os pais. Várias decisões Brasil afora e enunciado 41 do Conselho de Justiça Federal. A única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º do novo Código Civil. Ok? Perfeito. Para fechar a nossa aula, para fechar o nosso bloco, algumas questõezinhas aqui de concurso para resolvermos rapidamente e assim seguirmos o estudo da parte geral do Código Civil com os direitos da personalidade. Vamos lá? Questão da CESP, prova de juiz, aplicada em 2016. Veja lá. Para se adquirir a capacidade civil plena, é necessário alcançar a maioridade civil. Mas é possível que, ainda que maior de 18 anos, a pessoa natural seja incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Para se adquirir capacidade civil plena, é necessário alcançar maioridade civil. Mas é possível, ainda que maior de 18 anos, a pessoa natural seja incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Certo ou errado? Muitas pessoas consideraram essa questão acertada. Mas eu te digo, não está. Não está. Essa questão está errada. Errada pelo seguinte: para se adquirir a capacidade civil plena, é necessário alcançar a maioridade. De fato, a maioridade faz cessar a incapacidade. Mas é possível que o menor seja plenamente capaz em razão da emancipação. Então, por conta desse detalhe, a alternativa está incorreta. A alternativa está incorreta. Próxima questão também da CESP, prova de juiz. A emancipação voluntária dos pais é ato revogável. Até para aqui mesmo. Com efeitos a partir do ato de revogação. Emancipação é ato irrevogável e irretratável. Irrevogável e irretratável. Próxima questão. De acordo com o Código Civil, são hipóteses de emancipação a concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público ou particular, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos.
o casamento, o exercício de emprego público efetivo, a colação de grau em curso de ensino superior e o estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. De acordo com o Código Civil, são hipóteses de emancipação. Todas essas aqui. Certo ou errado? Certo, professor. Pegou tudo ali do artigo 5º, parágrafo único. Certo nada, cara. Certo nada. A alternativa está errada. A alternativa está incorreta. Leia com bastante atenção. De acordo com o Código Civil, são hipóteses de emancipação a concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público ou particular. Ah, para. Emancipação voluntária por instrumento particular? Isso não existe. O menor pode ser emancipado voluntariamente pela vontade de ambos os pais ou um deles na falta do outro, mediante instrumento público. Público. Particular, jamais. Jamais. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. De acordo com o Código Civil Brasileiro, cessará para os menores a incapacidade pelo casamento. Que molezinha. A alternativa está correta. A alternativa está correta, é isso mesmo. Questão da OAB, exame aplicado em 2015, Banca Fundação Getúlio Vargas. Veja lá, ó. Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimentos necessários para praticar os atos da vida civil. Por isso decidem conferir ao rapaz a sua emancipação. Consultam, para tanto, um advogado, que lhes aconselha corretamente no seguinte sentido: José poderá ser emancipado em procedimento judicial com a oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. B. José poderá ser emancipado via instrumento público, sendo desnecessária a homologação judicial. C. José poderá ser emancipado via instrumento público ou particular, sendo necessário o procedimento judicial. E D. José poderá ser emancipado por instrumento público com averbação no registro de pessoas naturais. Resposta correta, letra A. Letra A. José é menor sob tutela. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Na hipótese de menor sob tutela, a emancipação é possível judicialmente. Por isso, a alternativa correta, letra A. Mais uma questãozinha, questão de juiz novamente. Ao ensejo da separação judicial de Carlos e Cláudia, o juiz determinou que a guarda do filho do casal, Mário, então com 16 anos de idade, ficaria com o pai. Por considerar que o filho já tinha maturidade suficiente para dirigir sua pessoa e administrar seus bens, Carlos elaborou um instrumento particular de emancipação e o emancipou para o registro competente e o encaminhou para o registro competente sem que a mãe do menor tivesse conhecimento. Na hipótese, a emancipação é válida, pois cabe prioritariamente ao pai emancipar o filho. Ah, para, né? Bem machista aqui essa alternativa, né? É válida, pois o pai, por estar com a guarda do filho, detém o poder familiar com exclusividade. C. É válida, pois qualquer dos genitores pode emancipar o filho independente da vontade do outro. D. Não é válida exclusivamente porque o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Tá certo? O único problema é a manifestação exclusiva do pai? Tem mais problema, né? Não é válido porque, além de o poder familiar dever ser exercido
em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, a emancipação voluntária somente pode ser materializada por instrumento público. Alternativa E, alternativa correta X da questão. Meus caros, terminamos aqui mais um bloco de estudos sobre o direito civil aqui na LAC Concursos. Falamos sobre a cessação da incapacidade. Voltaremos no próximo bloco falando sobre os direitos da personalidade, também tema muito cobrado em concursos públicos, por isso conto com a sua presença e com a sua audiência. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.